Podemos dizer que o nosso Deus é fiel. Amém? Mas, irmãos, vamos tomar os nossos lugares e vamos meditar na palavra do Senhor nesta noite. Na última quarta-feira que tivemos aqui meditando na palavra de Deus, eu falei-vos acerca de Hebreus no capítulo 12 e começámos a ver a partir do versículo 14. Tivemos falando acerca de três advertências precedidas de tem cuidado que ninguém se prive da graça de Deus, tem cuidado que nenhuma raiz de amargura brotando possa fazer mal, possa ser nefasta, e tenha cuidado para que ninguém seja fornicador ou profano. Este tendo cuidado, que nós temos visto aqui na palavra de Deus, é próprio da liderança espiritual. Os presbíteros necessitam de ter este cuidado. A igreja, como um corpo, deve permanecer intacta e, para tal, deve ter este cuidado, onde cada membro deve zelar pelos restantes membros com amor, tendo em vista a edificação do próprio corpo. Este texto diz que ninguém se prive da graça de Deus. Quer dizer que existe uma possibilidade real de alguém ficar privado da graça de Deus. Também fala acerca de um processo que é gradual e imperceptível. Não é uma coisa que acontece de repente, é uma coisa que vai acontecendo. Fala também acerca que o facto de alguém se privar da graça de Deus ou de alguém se ficar até afastado do próprio Deus não implica que a pessoa fique afastada da igreja. Pode acontecer, mas por vezes até continua na igreja, mas já está longe de Deus. E por último, é falhar na vida de santidade necessária para ir para o céu. Depois estivemos falando acerca de nenhuma raiz de amargura e vimos que esta raiz de amargura, ela, no contexto, na ideologia dos hebreus, ela estava ligada com toda a planta que era venenosa, que não dava para comer. Depois vimos que é uma referência ao texto de Deuteronômio, mostra os malefícios de práticas que dentro da igreja contaminam o corpo de Cristo, e vimos que brotando, quando ela brota, apanha todos os nutrientes da terra, eliminando ao pouco as outras plantas, e por ela muitos se contaminam. Depois falámos da última parte, seja fornicador ou profano, e nós estivemos vendo que este texto está ligado com a área moral. Profano poderá aqui significar alienado dos princípios bíblicos, onde o homem é apresentado com dimensão eterna. Também poderá significar sem santidade. Vimos que o exemplo que é dado aqui é de alguém que não levou a sério, e neste caso Esaú, a sua posição de primogênito. Nós já vamos voltar aqui para vermos um pouco mais acerca disto. E vimos que por causa disto ele perdeu as bênçãos espirituais que estavam ligadas com o conceito da primogenitura. E hoje eu queria meditar convosco sobre esta ideia. E quando é tarde demais? Às vezes há coisas que nós conseguimos fazer a tempo, mas quando é tarde demais, já não há muito que se possa fazer. Venha novamente comigo, Hebreus capítulo 12, versículo 16, e diz a palavra do Senhor: E ninguém seja fornicador ou profano como Esaú, que por um manjar vendeu o seu direito de primogenitura. Porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Ainda que com lágrimas. Depois ele ainda quis voltar atrás. Já era tarde demais. Meus amados irmãos, a palavra de Deus fala-nos lá nos dias de Noé e diz que todas aquelas pessoas zombaram de Noé enquanto construía a arca, quando trazia os animais, quando dizia que ia chover, mas quando a água lhes começou a cair em cima, sabe o que aconteceu? A água estava-lhes a cair em cima e eles estavam a bater à porta. Mas era tarde demais. Deus
tinha fechado a porta da arca por fora. E ninguém a conseguia mais abrir. Amados irmãos, deixem-me dizer-vos uma coisa. Deus providenciou um tempo para nós tomarmos um conjunto de decisões. E precisamos de as fazer agora, que é tempo. Olha, olhemos para algumas coisas. Esaú vivia na dimensão do imediato. Agora eu tenho fome. Nada mais me interessa. E, infelizmente, nos dias em que nós vivemos, as pessoas vivem muito no agora. O que me preocupa é o momento, é o hoje, é agora, é este preciso momento que eu estou a viver hoje. E sabe uma coisa? Por causa do agora, muitas pessoas comprometem a sua vida eterna. Mas, meus amados irmãos, nós precisamos de viver na dimensão da eternidade, em que hoje a nossa preocupação não é o agora, mas a nossa preocupação é o eterno, é o futuro. Em segundo lugar, este homem comprometeu a grande bênção da primogenitura em troco de um guisado. Este homem perdeu a noção de quanto é que valia cada coisa. Amados irmãos, prezadas irmãs, que o Senhor nos ajude e nos abençoe. E que nós não percamos a noção de quanto vale as promessas de Deus. As promessas que são para hoje, as promessas que são para a nossa vida aqui, mas as promessas que são para a eternidade. Porque elas sempre se irão cumprir. E nós precisamos ter os nossos olhos focados nestas promessas. Tratar Cristo como algo sem valor é perder as bênçãos do pacto, desta nova aliança, em troco de alguma coisa no imediato. Olhemos para Esaú. Depois ele desejou a bênção. Mas sabe o que é que aconteceu? Chorou pelo facto de a ter perdido, mas quanto ao valor que dava às coisas divinas e à sua visão da vida, ele não alterou nada. O único arrependimento que ele teve foi ter perdido alguma coisa que ele queria. Meus amados irmãos, prezadas irmãs, deixem-me dizer-vos nesta tarde, muitas vezes nós choramos, nós lamentamos e não mudamos nada na nossa vida. Nós precisamos tratar da nossa atitude, da nossa postura. E olha, isso é mais importante do que as lágrimas que nós possamos derramar. Amém? Olha, Esaú, na sua postura, ele chorou pelo que perdera, mas não se arrependeu. Ele estava a chorar pelo que perder e ao mesmo tempo estava a dizer, mas o guisado era bom. Comi outra vez. A prova é que tentou resolver as coisas novamente à maneira dele, sem pensar, ao ponto de tentar assassinar o seu irmão. Tratou a bênção de Deus como uma coisa. Mas, irmãos, a nossa tristeza deve operar arrependimento, mas deve operar uma mudança da nossa vida. Nós já iremos ver isso um pouquinho mais à frente. Na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 7 e no versículo 10, nós podemos ler: porque a tristeza segundo Deus opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera morte. Veja, o texto diz que a tristeza segundo Deus opera arrependimento para a salvação, mas a tristeza do mundo opera morte. Pense comigo, por favor. Este arrependimento implica exatamente
o quê? E precisamos de pensar o que é que implica arrependimento, porque às vezes nós dizemos que nos arrependemos ou falamos de arrependimento. E eu pergunto, isso é o quê? Olha, arrependimento implica, em primeiro lugar, consciência do erro, do pecado. Ninguém se arrepende sem saber do quê. Em segundo lugar, reconhecimento que aquilo que foi praticado, que aquilo que foi feito é errado. Que aquilo que foi feito é diferente daquilo que deveria ter sido. Em terceiro lugar, tristeza por ter feito alguma coisa errada. Arrependimento implica tristeza. E arrependimento implica abandono. Veja o que é que o apóstolo Pedro disse. E disse-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Vocês mudem lá a vossa vida. Olhem para o que fizeram, considerem isso como errado e procurem fazer certo. Mudem a vossa mente. O que é que arrependimento não é? Amados irmãos, arrependimento não é remorsos. Olha, há para aí muita gente com remorsos. Arrependimento não é penitência. Sabe como é que é a penitência? Penitência é quando alguém vai por aí, faz alguma asneira e diz ao polícia, diga-me lá quanto é que é a multa que eu pago. Que eu a seguir vou fazer igual e pago a multa outra vez. Eu fiz uma coisa errada, sei que isso tem uma penalização e eu estou disposto para pagar. Veja Mateus capítulo 9 e no versículo 13 diz: Ide, porém, aprendei o que significa quero, o que significa misericórdia quero e não sacrifício. Porque eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Isto implica o quê? Implica um sacrifício? Eu faço. Tudo bem. É essa a penitência. Tudo bem. Atos no versículo 17, nós encontramos, mas Deus não tendo em conta os tempos da nossa ignorância, ou da ignorância, enuncia agora a todos os homens e em todo o lugar que se arrependam. Amados irmãos, veja, não é remorsos, não é penitência e também não é fazer resoluções. A partir da manhã não faço mais isto. O que eu fiz para trás não está muito errado, mas a partir da manhã vou fazer diferente. Muitas vezes são resoluções sem nenhum tipo de implicação. O que nós precisamos e o que é realmente arrependimento é a mudança da nossa mente. Eu fazia isto e isso não me causava nenhum tipo de dificuldade, mas agora eu mudei a minha mente. E isto que eu fazia, sem nenhum tipo de problema, eu não quero fazer mais. Porque eu quero fazer diferente, quero fazer certo, quero fazer de acordo com aquilo que Deus quer. Isso é arrependimento. É uma mudança de mente. E o texto que nós lemos há pouquinho fala disso mesmo. Ide, porém, aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifício. Deixem-me dar-vos dois exemplos nesta noite de duas pessoas que vocês conhecem. O primeiro deles é Judas e ele não encontrou lugar para arrependimento. Judas foi devolver as moedas, mas será que ele se arrependeu? Ele sentiu remorsos, mas será que ele se arrependeu? Ele sentiu que tinha feito alguma coisa que não era o mais certo,
Mas ele arrependeu-se, mas ele não se humilhou diante de Deus pedindo perdão e dizendo eu vou fazer diferente. Ele atirou lá com as moedas para algum sítio e disse pronto, isto agora está resolvido. Mas ele não conseguiu resolver o problema na sua consciência. E sabe o que é que ele fez? Enforcou-se. Judas devolveu as moedas. É verdade que Judas devolveu as moedas. Mas ele não repôs a verdade ante o povo. Levou as moedas, mas não procurou as pessoas certas. Foi ao templo para levar as moedas, mas não para se humilhar e pedir perdão diante de Deus. O segundo exemplo que nós encontramos é uma história que Jesus nos conta lá em Mateus, no capítulo 21, acerca de dois irmãos. E fala de um pai que mandou o filho trabalhar lá para a sua terra. Ele disse ao pai, nem penses nisso. Tenho mais que fazer. Vou-me cansar de transpirar, nem penses numa coisa dessas. E o pai disse, o que é que eu vou fazer com este filho? Parece que trabalhar não é exatamente o gosto dele. Então ele foi ter com o outro filho e disse-lhe, olha, vai lá trabalhar para o meu campo. E o filho disse, oh pai, claro que vou. Sabes que podes sempre contar comigo. Eu sou o teu filhinho. Espero que o pai tenha levado um banquinho, porque o filho não apareceu. Isso, as palavras eram muito bonitas. Mas quando chegava a hora de trabalhar... Mas a Bíblia diz que o primeiro que tinha sido tão incorreto com o pai, arrependeu-se e foi. E quando o pai estava lá, viu que o filho que tinha sido tão incorreto nas suas palavras, ele mudou. Não mudou o discurso, ele mudou a sua postura. E ele foi. E agora, quando aquele filho chega, a Bíblia diz que ele foi exaltado pelo Pai. Isto é um exemplo para nós. O nosso Deus, Ele olha para nós e Ele está à espera que nós mudemos a nossa postura, que nós mudemos a nossa mente, que nós contrariemos muitas vezes até a nossa vontade para fazermos a sua vontade. E isto é a tal mudança de mente. Encontramos mais duas pessoas, dois exemplos. E o primeiro é uma outra parábola, a parábola neste caso do filho pródigo. O filho mais novo precisou chegar ao caos para se arrepender. Olha, as saudades de casa não o fizeram arrepender. Até as coisas começarem a não correr como ele estava à espera, não fizeram com que ele se pudesse arrepender. Ele teve que chegar ao lugar mais baixo e a sentir fome para se vir arrepender. O arrependimento deste rapaz veio mediante o sofrimento. E às vezes nós sofremos desnecessariamente, apenas porque não estamos disponíveis para mudar a nossa mente, no tal tempo oportuno que eu falava há bocadinho. E temos um segundo exemplo, ou melhor, um quarto exemplo, que é o exemplo de Pedro. Pedro é muito interessante porque Pedro era uma pessoa muito segura de si. Ele estava falando com Jesus e estava a dizer, mestre, comigo ao teu lado não te acontece nada. Vamos orar, vamos para o Getsemane orar. Jesus foi orar e Pedro ficou a dormir. Eu estou aqui. Ele pode ficar tranquilo que eu tomo conta dele. Quando vieram prender Jesus, Pedro foi um desastre. Um verdadeiro desastre. Começou logo porque ele tinha tanta segurança de si mesmo e ele não conseguia fazer nada. Prenderam Jesus, levaram-no e ele não conseguiu fazer nada.
Logo mais já estava a seguir Jesus ao longe e até a própria identidade com Jesus ele já estava a perder cada vez mais. Que desastre. Mas agora ele tem uma oportunidade. É que Jesus tinha-lhe dito que antes que o galo cantasse, ele iria negar Jesus 3 vezes. E agora o galo canta e ele lembra-se. E sabe o que é que ele podia ter feito? Podia ter ficado teimosamente a continuar os disparates que estava a fazer. Mas a Bíblia diz que ele saiu. Ele chorou o choro do arrependimento. E ele mudou a sua mente. Esta mudança é tão real que quando Jesus ressuscita, ele faz questão de dizer: vão falar com meus irmãos e não se esqueçam de Pedro. Quando nós chegamos ao dia de Pentecostes, o homem que está lá na frente e que é usado é Pedro. Porquê? Porque ele, no momento, soube arrepender-se, mudar a sua mente e humilhar-se diante de Deus. Meus amados irmãos, que o Senhor nos ajude e nos abençoe. E que nós possamos compreender o tempo. E se precisarmos de nos arrepender, que possamos de nos colocar diante de Deus e de nos arrependermos diante de Deus. Porque Ele sempre vai olhar para aquele que diante dele se humilha e se arrepende. Que o Senhor, rico e poderosamente, possa abençoar os meus amados irmãos e irmãs. Eu ia pedir...